O TDAH pode sim impactar a sua vida. Já teve a impressão que se você tivesse coragem para agir exatamente como você pensa, tudo seria diferente? As pessoas iriam te respeitar e admirar? Muitos adultos com TDAH estão perdendo tempo de vida por não conseguirem sair do ciclo da autossabotagem. Mas eu desenvolvi um método que mudou meu jogo e eu vou te ensinar no primeiro link da descrição. Muita dor aqui no maxilar, a dor, né? A dor no maxilar, nossa, eu tenho. Eu já acordei de não conseguir abrir a boca, assim. Você nem sabe o que é, você tava dormindo, mas Sim. aí você acorda com, caraca, minha boca tá... Parece tomar um soco, né? Não, você não consegue abrir, porque dói demais. É uma dor, assim, insuportável. O Venvance, não só o Venvance, né? Os psicoestimulantes, eles podem causar isso. Aliás, não só os psicoestimulantes, os antidepressivos também podem causar isso. Então, a pessoa... antidepressivo, tem algum sem receita? Porque às vezes as pessoas vão tomando remédio. Porque a mamãe me deu, meu tio me deu. Não, nenhum deles. E aí você toma um antidepressivo ou psicoestimulante, você pode ter esses efeitos e ficar de olho que isso pode ser provocado. Por exemplo, um efeito colateral comum do psicoestimulante seria alguns, taquicardia, acho que é menor proporção, a insônia, a irritabilidade da Ritalina que tem, né, de repente. E pode causar piora da impulsividade também, em alguns casos. Exatamente. Como também pode tratar, né? Como é que é quando a pessoa percebe que um psicoestimulante, vamos supor que seja o psicoestimulante, ele trouxe uma comorbidade, essa irritabilidade, a ansiedade. A ansiedade, você falou que dá mais, né? Que pode dar também. É muito comum a comorbidade, né? Da ansiedade, da depressão. E aí, será que a solução é trocar ou é associar alguma outra coisa para compensar? Como é que geralmente o psiquiatra ele pensa isso? Então, se ele tiver numa dose que dá para diminuir, a gente tenta primeiramente diminuir essa dose. Mas caso contrário, a gente tem que avaliar o custo-benefício, né? Então, assim, quais são os impactos que esse medicamento está causando na vida do indivíduo, né? Quais são os impactos que a doença está causando na vida do indivíduo? E aí a gente pensa, infelizmente, não dá para ele seguir esse tratamento sem uma medicação para o seu TDAH, por exemplo. Então, eu vou ter que entrar com um medicamento. Aí, a gente tem que tratar os colaterais, né? Eu vou precisar entrar com alguma medicação para ajudar no sono, vou precisar que ele seja avaliado por um dentista para ver essa questão do bruxismo, da dor de cabeça. Talvez tenha que fazer uso de alguma medicação que trate essa enxaqueca. Então, o primeiro momento não é tirar. Não, a gente tenta manejar. Manejar. Tem uma coisa que sempre me dá um nervoso, mas eu, como não sou médico, eu não sei nem o que dizer. Você falou sobre imunoterapia, enfim. Aí você tem uma pessoa que toma um medicamento, às vezes eu já tomei o máximo 2 combinados. Não vou falar os nomes aqui, mas eu tomei um psicoestimulante e um outro lá. Tem gente que às vezes eu pergunto assim, como é que tá o seu TDAH? Como é que tá? Então, eu tô tomando... O cara me traz 4 ou 5 medicamentos que o cara tá tomando. Eu fico pensando assim, cara, mas isso não é muito louco? Porque às vezes a pessoa nem sabe por que ela tá... A pessoa nem sabe o que tá causando o quê. Às vezes a pessoa toma insônia, mas ela tá tomando 5. Eu falei assim, cara, se a insônia tá sendo causada por algum desses 5, você vai ter que tirar uma loteria aí pra ficar aqui. Então, por isso a importância de você priorizar o tratamento em monoterapia. Então, tem pacientes, hoje isso aconteceu, inclusive, que a paciente tem TDAH e tem um transtorno de ansiedade. Eu falei, vamos preparar o terreno, então, para a gente iniciar esse psicoestimulante. Eu vou tratar a sua ansiedade primeiro, a gente vai dar uma controlada nisso, para depois a gente pensar em entrar com um psicoestimulante, porque de nada adianta você tratar ali, iniciar um psicoestimulante achando que vai tratar o seu TDAH se a ansiedade não estiver bem tratada, né? Então, precisamos controlar isso primeiro. E aí, junto a isso, a gente avalia os efeitos colaterais iniciais da medicação. Dá tempo para a gente entender, né? Então, olha, esse antidepressivo aqui para sua ansiedade está causando isso, isso e isso. E eu falo justamente isso. Não dá para a gente saber o que é do quê, né? O que é isso, o que está causando isso. Já chegou paciente que vem encaminhado, sei lá, estava vindo um outro tratamento. Como tipo 5, 6 remédios, assim. Demais. E o que me mata são pacientes que tomam doses baixas de vários remédios. Então, toma dose baixa de escitalopram, aí outra coisa. Medicamentos da mesma classe medicamentosa. Então... É tipo um Ritalina e Venvance ao mesmo tempo. Deve ser maluquice. Não, Ritalina e Venvance ainda são princípios ativos diferentes, né? Tipo, conserta com Ritalina LA, entendeu? Entendi. Tipo, escitalopram com paroxetina, escitalopram com fluoxetina, em doses baixas. Então, assim, qual que é o sentido disso?
né? Não que a gente não possa usar antidepressivos ou medicamentos da mesma classe. A gente pode. Mas quando já está alcançada a dose máxima, quando a gente já tentou outras intervenções medicamentosas também, de outras classes, por exemplo, aí sim pode se fazer necessário que a gente entre com medicamento da mesma classe. Então isso acontece muito. Ou seja, porque, vamos lá, não é nem o que é certo e o que é errado. Vamos falar o que é melhor e o que não é melhor. Se a pessoa toma 3 medicamentos com uma dose baixinha, às vezes a dose é insuficiente até para mostrar os efeitos positivos. Sim. Então não adianta você colocar 50 remedinhos, 1 miligrama de cada, sei lá, vamos supor que são uma dose bem baixinha. É melhor assim, pega um, aí vai aumentando, né? Pega o outro, vai ajustando. Alcança a dose máxima. Quando o paciente vem lá com histórico psiquiátrico, né? Isso é interessante, até porque tem que estar assistindo gente que está tratando o TDAH e às vezes está tomando 50 medicamentos diferentes numa dose mínima, enfim... Atenção aí, pessoal. Me perdi no que eu ia falar aqui. TDAH, que sou... Desculpa. Você estava falando da monoterapia. Não era isso que eu ia falar, menina? Teve um paciente que... Você falou, teve um paciente que estava tomando mais de um. Que ele tomava mais de um. Não, eu falando fora do negócio, né? Ele tomava mais de um medicamento, mas eram de princípios ativos, era a mesma coisa, e que não faz sentido. Era isso que você estava falando. Mas aí você me fez uma pergunta. Que é melhor você ajustar a dose. Em doses. As pessoas têm muito medo de doses altas, né, da medicação. Mas o pior, gente, é quando você tem que associar outros medicamentos, entende? Então, se a gente puder optar pelo aumento da dose, isso vai ser muito mais satisfatório para o paciente, muito melhor. Porque quando a gente associa 2 medicações, corre o risco de maior interação medicamentosa, corre o risco de mais efeitos colaterais. Então, podendo optar por uma monoterapia, é muito melhor. Isso não só na psiquiatria, tá, gente? Em qualquer outra doença, em qualquer outra área. Se você puder optar por uma medicação só, isso é muito melhor. Acho que era isso, mas eu vou lembrar o que eu vou falar. Não, você vai lembrar. Eu sou assim. Espero que não seja depois que sair aqui descendo aqui. Meu Deus. Não, lembrei. Eu tava falando do histórico psiquiátrico do paciente, né? Às vezes o paciente chega lá com uma lista de remédios. Olha, doutora, eu já tomei de tudo quanto é remédio, nenhum fez efeito pra mim. Tá, aí beleza, sertralina. Qual dose que você tomou? 50 miligramas. Tá, mas só ficou em 50 miligramas? Não aumentou para 100? Não aumentou? Não chegou a 200? Não chegou. Só 50 miligramas. Então você não é refratário a esse tratamento. Então você não é refratário a essa medicação. E refratário seria? Não responder, né? Não responder ao remédio. Então, não vamos dizer que você não responde bem a essa medicação, porque a gente não sabe. Agora, é válido sim você saber se o medicamento te causou efeito colateral. Já em dose baixa. Então, pode ser que esse remédio realmente não seja bom você dar seguimento nele. Isso é muito mais importante e importante também saber a dose que você alcançou, né?